Oi pessoal, esse vídeo é a continuação da aula 1, então se você ainda não assistiu a primeira aula, que eu tô ensinando a fazer essa cadeira, eu recomendo você ir lá e assistir e depois voltar pra cá. Caso você ainda não for inscrito ou inscrita neste canal, se inscreva também. E se você curtir esse vídeo, dê o seu joinha e deixa aqui nos comentários o que você achou e dicas também de modelagem que eu possa fazer. Um grande beijo! Para fazer a base dos braços, eu vou encapar o arame galvanizado número 18. Eu vou pegar o tamanho de 8,5 cm. Eu vou pegar dois de 8,5 cm. Vou pegar a massa branca e vou fazer um rolinho um pouco mais grosso do que o arame. E vou inserir o arame dentro do rolinho e vou apertando a massa no arame para tirar todo o ar e para grudar bem esse arame dentro da massa, tá? Então eu vou tirar todo o excesso e vou rolando na mesa até ficar tudo certinho, né? Não ficar um lado mais grosso nem um lado mais grosso que o outro, né? Ficar ele todo certinho e vou tirando o excesso até ficar tudo certinho. Então eu vou encapar dois arames com o mesmo tamanho e a mesma espessura e vou deixar secando de um dia para o outro. Para fazer a torneirinha da cuspideira, eu vou usar a mesma medida do arame, mas eu vou encapar com um pouco menos de massa. E aqui eu tô usando uma massa clara para imitar uma cuspideira de metal. Então eu vou fazer um rolinho mais fino, vou deixar essa massa bem rente ao arame. Então dá para você ver aí a diferença de espessura entre os braços, a base dos braços que eu fiz, e essa parte aqui que vai ser da cuspideira, né? Então eu fiz uma das pontas, eu vou marcar com uma esteca de ponta para fazer a saída de água. E vou deixar secar também até o dia seguinte. Para fazer o pé do carrinho, eu vou usar um pedaço de arame de 10 centímetros. Se você tiver um arame com uma espessura maior, você pode usar. Como eu não tenho, eu só tenho esse aqui que é o número 18, eu vou usar o mesmo arame, porém eu vou fazer um rolinho de massa mais gordinho, mais espesso, e vou também encapar esse arame e deixar secar de um dia para o outro. E para fazer a base que vai sustentar a mesinha do carrinho, eu vou usar um palito. Eu tô usando aqui um palito desses de colocar em aromatizante de ambientes, né? Mas você pode usar um palito de churrasco, contanto que ele não seja muito grosso, ou até mesmo um palito de dentes, e aí você corta para tirar as pontas, né? E deixa ele com 5 centímetros, e encapa também com a massa de biscuit, deixando ele na mesma espessura que a base do carrinho, desse pé do carrinho que a gente fez, né? Se você preferir também, pode usar o arame mesmo, mas eu preferi aqui usar o palito, por ele ser mais poroso e como eu não vou precisar torcer, ele vai ficar reto, fica melhor, a massa adere melhor. Então, vou deixar secar também de um dia para o outro. Eu já deixei secar bem aqui a cola das peças. Agora, para secar, para tampar os buraquinhos que ficaram no isopor, eu vou usar a massa natural, pode ser a massa natural, ou se você tiver uma outra cor clarinha aí que não vai atrapalhar na hora de encapar e aparecer por baixo da massa, né? Pode usar também. Eu tô usando aqui a massa natural e vou cobrindo os buraquinhos que ficaram na peça e vou alisando com o rolinho, até sumirem todos esses buracos maiores. Agora, para fazer a base da cadeira, eu vou usar uma base de acrílico de 11 centímetros por 5 centímetros e meio. Se você também preferir, pode usar uma base de MDF, porque a cola vai até grudar melhor, né? Mas aqui eu tô usando uma base de acrílico, que já vem nesse formato certinho, né? De 11 por 5,5, que foi o tamanho ideal aqui para a base da cadeira. Então, eu abri a massa de biscuit na cor branca,
numa espessura que não ficou muito fina, tá? Porque na hora de colocar aqui na base, ela pode rasgar conforme a gente for encapando essa base. Então, eu abri a massa num tamanho que vá cobrir toda essa massa, tanto a base, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, eu abro, viro ela ao contrário, né? Passo a cola. Nessa parte que ficou virada para a mesa que eu abri, eu viro ela e passo a cola. E aí eu vou posicionar a base no centro dessa massa e vou puxando a massa toda para a parte de cima, né? Que vai ser, no caso aqui, a parte que vai ficar para baixo. E aí eu vou alisando, tirando as bolhas, tirando as marcas de dedo e deixando o formato certinho, oval, sem nenhuma marcação, deixando o mais certinho possível. Se você quiser, pode usar ou lustramóveis, ou um pouco de água, ou um pouco de creme próprio para alisar a massa de biscuit e vai alisando até ficar tudo certinho. E depois deixa secando também de um dia para o outro. E aí é bom você deixar essa parte que foi feita a emenda para baixo, né? Que o importante é a parte de cima ficar intacta. Aí deixa secar bem e no dia seguinte você vira para secar a parte de baixo e dar os acabamentos necessários. Então agora eu vou mostrar para vocês como ficou aquela base que vai segurar o assento da cadeira, né? Eu cortei um pouquinho mais na diagonal, essa parte de baixo, vou mostrar como que vai ficar posicionado na base. Eu vou usar aqui essa base só como demonstração, porque a base que eu vou usar mesmo é aquela que eu mostrei encapando agora há pouco. Então vai ficar nessa posição aqui que eu tô mostrando no vídeo. Cortei um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais na diagonal e a parte de baixo fica com um corte maior e a de cima fica um corte um pouco menor. Então agora eu vou encapar essa base com a massa branca. Então eu vou abrir aí a massa numa espessura não muito fina também, para não rasgar na hora de encapar, mas também não precisa ser tão grossa quanto a espessura que eu usei na base, tá? Pode ser um pouquinho mais fina, mas cuidado aí para a massa também não rasgar. E aí eu vou encapar e alisar tudo com cuidado, né? Para não ficar com bolha, nem com marcações. E vou deixar a parte de emenda virada para baixo, porque essa parte não vai aparecer muito. Mas mesmo assim eu vou ter todo o cuidado ali de fazer o acabamento, a emenda bonitinho para não abrir e não ficar feio depois. Para encapar o assento, eu vou usar cerca de 40 gramas de massa lilás. Eu abri aí também numa espessura não muito fina, mas também não muito grossa, né? E vou fazer o mesmo, encapar da mesma maneira que eu mostrei anteriormente, né? Vou colocar a massa por cima e vou fechar ali por baixo, que é a parte onde vai ficar menos visível. Vou dar o acabamento tudo direitinho. Não precisa passar cola, né, de novo, porque já tem cola aí. Então, assim, fica mais fácil de trabalhar, não fica tudo melecado. Na parte do encosto, eu vou usar o mesmo esquema, né, para encapar a peça. E nesse caso aí eu vou colocar a emenda da peça para trás. E eu vou aproveitar para acentuar essa marcação aí onde vão as costas, né, do paciente, no caso, que vai sentar. E vou também
aproveitar para fazer um detalhe que tem aqui nessa cadeira. Nem todas as cadeiras têm esse detalhe, mas essa cadeira aqui que a cliente me passou a foto tem, então eu vou usar o pincel modelador, tá? Se você não tiver o pincel modelador, não tem problema, você pode pegar um palito de dente, colocar um pedaço de algodão, fazer como se fosse um cotonete, né? E aí você vai fazendo essa marcação aí aos poucos, suavemente, e depois vai suavizando e até ficar parecido aqui com o que eu tô fazendo, tá bom? Eu vou colocar o palito na parte ali superior do assento e vou deixar secar na placa de isopor também. Você pode deixar na frente do ventilador para agilizar a secagem, tá bom? Para fazer o encosto onde vai a cabeça, eu peguei cerca de 8 gramas de massa e vou fazer uma espécie de um ovinho. Eu tirei bem, dei uma boa sovada e tirei todas as rachaduras, né? E vou fazer um ovinho. E vou dar uma leve achatada somente na parte mais fina. Eu vou achatar com o polegar. Mas aí se o modelo for assim, né? Eu tô seguindo aqui o modelo da foto. Se for diferente, você vai seguindo a modelagem que você desejar, o que o cliente pedir. Então, eu vou ajustando ali e vou modelando com os dedos. E aí eu vou arredondar todo o contorno com leves beliscadinhas, né? Bem de levinho mesmo, para ficar o centro um pouquinho mais fundo e ao redor ficar bem arredondadinho. E aí você vai medindo lá no assento para ver se tá tudo ok, tudo certinho. E eu vou colocar o palito na parte que eu vou já espetar no assento, né? Pra não ficar com um buraco a mais. Então eu meço mais ou menos onde eu vou colocar esse palito já depois na hora de medir, de montar. E já vou colocar um palito e vou deixar ele secando na placa de isopor também de um dia pro outro.